Oi, gente. Ontem o professor fez a correção aí, né, de algumas atividades daquela meta que ele passou, da última meta que ele passou pra gente. E o que eu percebi? Eu percebi que algumas pessoas teve dificuldade aí em algumas atividades, né, na parte da divisão, tá? Então eu peguei essas atividades que eu achei que são mais, assim, um pouquinho mais delicadas, né, referente a algumas situações ali na hora da divisão, e vou fazer agora. Para quem tiver dificuldade e não conseguiu entender como é que chegou, né, naquele resultado, eu vou pegar e vou fazer elas agora, tá? Então são as atividades 3.2, 3.3, 3.37, 3.38, 3.51, 3.61 e 3.62, tá? Vamos começar aí pela 3.2, que diz o seguinte: qual o gotejamento necessário para correr uma solução de 540 ml em 4 horas, né? Então, nós temos a informação que é 540 ml em 4 horas, né? Por 4 horas. O que a gente faz para saber qual a fórmula que a gente vai usar? Aí lembra que a gente sempre tem que ter em mãos aqui essa tabela aqui, ó. Que olhando para essa tabela e tendo as informações, prestando atenção nas informações, a gente vai poder escolher a fórmula correta para fazer a atividade. Então, nós temos aqui 540 ml por 4 horas. Então, se tá sendo dado em horas, a gente vai olhar na coluna da horas, né? E o que a gente tem na coluna da horas? O VT3 e o VT. Aí, lá na atividade, não fala que é microgotas. Se ele não fala que é microgotas, então a gente pega esse de cima aqui, ó. Então a gente vai olhar na coluna da horas e vai pegar o do macrogotas, porque ele não mencionou nada sobre microgotas, né? Então a gente vai usar o VT3. Então vai ficar assim. O V é os 540 ml. E o tempo são as 4 horas, que a gente tem que multiplicar por esse 3 aqui, ó, da fórmula, né? Para chegar no resultado. Então vai ficar assim: 540 ml. E a multiplicação de 3 por 4 vai dar 12. Então, nós temos 540 dividido por 12, né? Vamos fazer aqui ao lado, 540 dividido por 12. Então, a pergunta é, quantas vezes a gente pode colocar o 12 dentro do 5? Não dá, né? Então, a gente vai juntar aqui, ó, com o vizinho, virou 54, agora dá. Mas quantas vezes dá pra gente colocar o 12 dentro do 54? A gente vai fazer uma continha aqui de mais. Eu costumo fazer assim, tá? Pra passar pro pessoal aqui de casa, ó, e pro meu canal. Dá 4, 24. Não chegou ainda no 54, então vou acrescentando aí mais 12. 6, 3, mais 12, até chegar lá no valor que a gente quer, né? Aqui, ó, passou, né? Passou de 54. Então, o que eu faço? Eu pego o anterior. Qual é a resposta anterior? É esse aqui, ó, 48. Mas quantas vezes o 12 cabe dentro do 54 até chegar ao 48? Ele cabe aqui, ó, uma vez, duas, três, quatro. Então, ele cabe 4 vezes, tá? Então, a minha primeira resposta aqui é 4. Por quê? Porque se eu colocar mais 12, vai passar de 54. Então, vou pegar o anterior, que é 48. Então, 4 vezes 12 dá 48. 4 dá para tirar 8? Não, vou emprestar aqui do 5, ó. Para quem esqueceu a regrinha aí, é assim, tá? 5 menos... Eu emprestei 1 do 5. O 5 ficou com 4, ficou com 1 a menos, né? 8 para chegar no 14, eu 14 menos 8, 6. 4 menos 4, 0. Tem mais algum número para ser dividido? Tem. Tem esse 0 aqui, ó. A gente baixa ele aqui do lado do resto. Agora nós temos aí 60 dividido por 12. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 60? A resposta já está aqui, ó. 60 já está aqui como resposta, né? E quantas vezes eu vou colocar o 12 até chegar no 60? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ó.
Então, minha resposta é 5. 5 vezes 12 dá 60. 0 menos 0, 0. 6 menos 6, 0. Então, nossa resposta é 45. 45 o quê? Né? Tá dizendo assim, ó. Qual o gotejamento necessário para correr uma solução de 540 ml em 4 horas? Então, a resposta é: o gotejamento necessário para correr uma solução de 540 ml em 4 horas é de... Resposta é de 45. 45 o quê? Eu não estou aqui, ó, na macro. 45 gotas, tá? 45 gotas por minuto. Agora vamos para 3.3. A 3.3 diz o seguinte. Deixa eu só apagar esse aqui. A 3.3 diz o seguinte. Prescrito 1.500 ml de soro glicosado, né, a 5%, em 24 horas. A velocidade de gotejamento será... Então, nós temos aqui 1.500 ml por quanto tempo? Por 24 horas. 24 horas. Opa, 24 horas. Então, a mesma coisa. A gente vai olhar qual é o tempo dado, né? Que tá sendo dado em hora. Então, a gente vai olhar na coluna das horas aqui, ó. E de novo, a gente vai pegar lá, ó. Não tá falando nada de microgotas, né? Então, a gente pega o VT3 de novo. O VT3 de novo. 1.500 ml. Então, nosso V é o 1.500 ml. Dividido por 24. 24 horas, né? Multiplicado por 3. Como é que fica isso aqui, então? Vai ficar assim. 1.500 ml dividido 3 vezes 24 vai dar os 72. A gente faz aquela conta de novo, né, de dividir aqui. Vou fazer mais para cima, né? Vou pegar um pouquinho mais de espaço aqui. 1.500 dividido por 72. Então, nós temos aqui. Quantas vezes o 72 cabe dentro do 1? Nenhuma, né? E de 15? Também não dá. E de 150? Aí de 150 dá, né? Quantas vezes? Então, a gente vai fazer aquela soma aqui, ó, para saber quantas vezes a gente vai precisar de 72 para chegar no 150, né? 14. Se eu colocar mais 72 aqui, o que que vai acontecer, ó? 7, 10, 11... Vai passar, né? Então, ó, uma vez, 2 vezes, que vai dar o quê? Vai dar 144. Então, minha primeira resposta é 2. 2 vezes 72 vai dar 144. 0 dá para tirar 4? Não, vai emprestar aqui. Deixa eu afastar esse 0 aqui, para não ficar muito juntinho do outro aqui. 0 não dá para tirar 4, vai emprestar do 5. Ó, o 0 vai virar 10. E o 5 que emprestou vai virar 4, tá? 4 para chegar no 10, faltam 6. 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. Tem mais algum número para ser dividido? Tem. Tem esse 0 aqui, ó. Baixou aqui ao lado. O que que a gente tem agora aí? A gente tem 60, né? A pergunta é, quantas vezes cabe o 72 dentro do 60, né? Até eu dei uma sugestão pro professor ontem, né? Para tentar explicar aí, as pessoas, né, quando chega nessa parte, as pessoas se confundem muito, né, referente à resposta. Tem que dividir? Tem, eu tenho que dividir 60 por 72, mas não dá. Por que não dá? Porque a quantidade que eu tenho para dar para 72, vamos supor, eu até dei uma sugestão assim, imagina que a gente tenha 60 doces para dar para 72 pessoas, né? E aí é dito pra gente o seguinte, olha,
Aí você vai ter que dar para 70, vai ter que pegar esses 60 doces e dar para 72 pessoas e cada uma vai ter que receber pelo menos uma unidade, né? Um doce pelo menos. Aí eu penso assim, não é justo, né? Não é justo eu dar para uns e não dar para outros. Eu tenho que dar para todos, se todos têm que receber alguma coisa, e a quantidade que eu tenho não é o suficiente, o melhor é não dar nada. Então, cada um vai receber quanto? Cada um vai receber 0, tá? Porque no momento eu não tenho a quantidade para dar pelo menos um docinho para cada pessoa. Então, o melhor é eu segurar esses docinhos aí, né? Até que eu consiga uma quantidade maior para poder distribuir, tá? Aí uma outra opção seria o seguinte, né? Ah, mas mesmo assim eu quero dar um jeito de dar pelo menos um pedacinho, né? Para cada um. Aí o que eu faço? Aí eu faço o seguinte, ó. Não posso dar inteiro, então eu vou dar um pedaço. Eu não posso dar inteiro, né? Para dar inteiro não dá, então é 0. Mas eu posso dar um pedaço. O que eu faço para dar um pedaço? Eu coloco uma vírgula aqui e acrescento mais um zerinho aqui para crescer esse número aqui, ó, tá? Isso significa que eu tenho mais, que eu tenho 600 doces? Não, né? Isso significa que eu vou dar um pedacinho daqueles 60 doces que eu tenho, eu vou dividir de uma forma que eu consiga dar um pedacinho igual para cada uma dessas 72 pessoas aqui, tá? Então ficou assim. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui, ó, para poder colocar a resposta. Não, vou continuar assim, deixa assim. Eu vou continuar a soma aqui, depois eu coloco lá embaixo. Então, vamos lá. Agora temos 600 dividido por 72. Quantas vezes o 72 cabe dentro dos 600? Vamos ver? Aqui, ó, mais 7, continuando a soma aqui, né? Mais 72, 6, 7, 8, 7, 8, 2. Não chegou ainda, somando mais 72. 8, 9, 10, vai 1. 8, 8, 16, vai 1. 360. Mais 72. 2, 6 e 6, 12, 13, vai 1. 432. Eu vou passar para cá, ó, essa conta. Vou continuar aqui, tá? 432 mais 72. Mais esse 4. 4, 10 vai 1, 5. Tá quase perto, hein? Mais 72. 6, 7, 5. A gente precisa chegar nos 600, né? Se eu colocar mais 72, o que vai acontecer aqui agora? 6, 7, 8, 7, 7, 14. Passou, né? Passou de 600. O que a gente faz? A gente pega o anterior aqui, ó. A gente pega esse aqui. Essa resposta anterior aqui, que vai chegar nesse 72 aqui, ó. Para dar essa resposta, tá? E quantas vezes, então, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para eu chegar lá nos 600, ó, eu vou colocar 72, 8 vezes 72 dentro daqueles 600 para chegar nesse valor aqui, ó. Tá? Então, vai ser 8, vou colocar 8 aqui. 8 vezes 72 vai dar 500 e 576. 6 dá para tirar 0? Ou 0 dá para tirar 6? Não. O 0 tem para emprestar? Não. O que eu faço? Eu empresto do 6 aqui, ó. O 6 vai emprestar 1 para cá, vai ficar com 5. O 0 virou 10, ele vai emprestar 1 para esse outro 0 aqui, ele vai ficar com 9. E esse último 0 virou 10. 6 para chegar no 10, 4. 9, tira 7, ou 7 para chegar no 9, 7, 8, 9. Então, faltam 2. 5 tira 5, 0. Eu posso continuar a conta? Posso, mas o professor parou, se não me engano, ele parou aí na segunda casa. Na primeira casa. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. É isso mesmo, ele parou aí. Ele parou na verdade, ele parou na segunda casa. Ele parou na segunda casa, mas ele comentou com a gente ontem que nem precisa a segunda casa. Então,
ele continua, no livro lá, na resposta, ele continua, né, duas casas depois da vírgula, mas ele falou que não tem necessidade disso, né? Então, a gente pode parar pela primeira casa depois da vírgula, tá? Então, vai ficar assim, a pergunta é... a velocidade de gotejamento será, então, resposta, será... Deixa eu arrumar esse R aqui, que tá muito feio. Então, será de quanto? De 20,8. Aí ele comentou também que a gente pode arredondar, tá? Então, deu 20,8, mas a gente pode arredondar aí para 21, tá? Então, seria aí 21. No caso, a gente está falando de gotas, né? 20 gotas. 20 gotas por minuto. Tá? Ele falou que a gente pode arredondar quando acontecer, quando aparecer vírgula, a gente pode arredondar para ficar melhor, tá? Então, vai ser mais ou menos isso. Vamos passar agora para o... Deixa eu dar uma pausinha aqui, só para eu mudar ali de... Agora, vamos para a atividade 3.37 e 3.38, né? Que diz o seguinte... A 3.37 diz o seguinte: administrar 500 ml de solução fisiológica em 8 horas. O número de microgotas por minuto será... Então, 500 ml, então são 500 ml por 8 horas. E aí ele fala, importante aqui, ele fala de microgotas, tá? Então, ele tá falando de microgotas, né? Então, onde é que a gente tem que olhar para saber qual é a nossa fórmula? Tá dado o tempo de 8 horas, então a gente vai olhar na coluna da horas, né? E tá falando de microgotas. Então, a gente vai pegar o VT. Então, vai ser o VT. VT, dá pra ver, né? Nem olhei pra ver se dá pra vocês verem. Tá, dá sim. Então, o V é o 500 ml. Deixa eu arrumar esse ml. Nossa, zero feio. Dividido pelo tempo, que é 8 horas. Esse aqui não é muito difícil não, né? Mas, vamos lá. 500 dividido por 8. Então, o que vai acontecer aqui? Quantas vezes 8 cabe dentro do 5? Não dá, né? Então, eu vou juntar aqui, ó. Com o vizinho virou 50. Quantas vezes 8 cabe dentro do 50? Então, vamos ver? Para quem tem aí, ó. Quem gosta de fazer a tabuada na hora aí. Então, vamos lá. 8 mais 8 dá 16. Mais 8 dá 24. Mais 8, 32. Mais 8 vai dar 40. Mais 8, 48. Tá perto, hein? Se eu colocar mais 8 aqui, o que vai acontecer, ó? Vai virar o quê? Vai virar 56, né? E eu quero 50. Então, vou pegar o mais próximo, que é quem? Que é o 48 aqui, ó. Né? E quantas vezes o 8 cabe dentro do 50? Ó, uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele cabe 6 vezes, que vai dar quanto? Vai dar 48. Zero não dá para tirar, então empresto do vizinho, que é 5. 5 empresta 1, fica com 4. E o 0 virou um 10, né? 8 para chegar no 10, ou 10 tira 8, sobram 2. 4 menos 4, 0. Aí, tem mais algum número para ser dividido? Tem aqui, ó, o 0, né? Agora temos o quê? Temos aí 20. 20 dividido por 8, né? Então, quantas vezes o 8 cabe dentro do 20?
Aqui deu 24. Então, se aqui, ó, passou de 20, ó. Aqui nós temos um próximo, né? Mas passou. Então, a gente pega o anterior, que é 16, ó. Quantas vezes para dar 16? 2 vezes. 2 vezes 8 vai dar 16. O 0 não dá para tirar 6, vai emprestar do vizinho. Então, o 0 virou 10 e o vizinho virou 1. 10, 6 para chegar no 10, 4. 1 menos 1, 0. Aí, o que acontece aqui? Olha só. Eu posso continuar dividindo? Posso. Coloco uma vírgula aqui. Não tem mais nenhum número para baixar, mas eu posso continuar dividindo se eu quiser. Então, eu coloco uma vírgula e acrescento um 0. Tá? Quantas vezes o 8 cabe dentro do 40? Ele cabe aqui, ó. A resposta, ó. Tá aqui, ó. Ele cabe 5 vezes. Porque 5 vezes 8 vai dar 40, ó. Então, ele cabe 5 vezes, que vai dar os 40. 0 menos 0, 0. 4 menos 4, 0. Então, a nossa resposta é 62,5. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Qual vai ser a nossa resposta, né? A pergunta é: administrar 500 ml de solução fisiológica em 8 horas. O número de microgotas por minuto será de... Então, a resposta aqui, né? Será... Então, o número de micro... Eu não vou colocar o número de microgotas, né? Para não ficar muito grande. Então, eu já vou colocar logo no será, tá? Vou abreviar aqui. Será de quanto? De 62,5. O professor falou que pode arredondar esse número, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo. 62,5 que? Eu tô falando de microgotas. Então, ó, mg. Eu vou colocar, ó, a resposta aqui, ó, mg, tá? Tô falando de microgotas, então é mgts, que é microgotas, né? Por minuto. Vamos para o 3.38 agora. O 3.38 fala o seguinte: administrar 2.500 ml soro glicosado a 5% em 24 horas. O professor fala assim que esse 5% aqui, a gente não precisa dar muita atenção para quando aparecer essas informações, né, de porcentagem aqui, porque a gente não vai usar, a gente só vai usar os ml que aparecem, né, e o tempo, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, apareceu o quê? São 2.500 ml, 2.500, ai, que zerinho feio. 2.500 ml por quanto tempo mesmo? 24 horas. 24 horas. Aí, o que a gente tem que olhar? Observar se fala de alguma coisa de microgotas. E fala, né? Fala assim, ó. A quantidade em microgotas por minuto será de, né? Então, está falando de microgotas, a gente tem que olhar aqui, ó. Tem que olhar, tá falando de horas, né? Primeiro a gente tem que ver aqui, ó, o tempo, tá dado em horas. Então, a gente olha na coluna da horas. Se tá falando de microgotas, então tem que olhar na microgotas. Então, hora, microgotas é o VT de novo. Então, é o VT, né? VT. Qual o valor do V? 2.500 ml. Qual é o tempo? O tempo é 24 horas. E agora, o que a gente faz? Deixa eu ver se dá pra pegar. Eu acho que eu tô sempre na frente dos... acho que, eu tenho que ficar de ladinho para aparecer melhor, né? Então, vamos lá. Ficar do lado de cá. Acho que é melhor, pronto. Então, nós temos aqui 2.500 dividido por 24. Então, vamos lá. 2.500. Acho que eu vou fazer aqui em cima, né? Peraí. Fazer aqui em cima para ter espaço. Poder, fica melhor. Pronto, assim fica melhor. 2.500 dividido por 24. Então, vamos lá. Quantas vezes o 24 cabe dentro do 5? Não dá, né? Mas se eu juntar o 2 aqui com 5, vai virar 25, aí dá.
Quantas vezes o 24 cabe dentro do 25? Ele só vai caber uma vez, né? Uma vez 24, 24. 5 menos 4 vai sobrar 1. 2 menos 2, 0. Tem mais algum número para ser dividido? Tem. Tem esse 0 aqui, ó. Agora nós temos quanto? Temos 10. Então nós temos a quantidade aí de doce menor que a quantidade de pessoas, né? Mas eu tenho que dar alguma coisa. Mas para ser justo, né? Se eu tenho que dar alguma coisa, mas eu não tenho o suficiente, o que é que eu faço? Eu não dou nada para ninguém, por enquanto. Vou dar 0, tá? E aí eu vou esperar aumentar eu vou esperar para ver se aumenta essa quantidade para poder dar pelo menos 1, né? Para cada um deles. Então o que aconteceu aqui, ó? Quando eu coloquei esse 0 aqui, ó, 0, se eu for multiplicar o 0 vezes 24, vai dar o quê? Vai dar 0, né, ó? Vai continuar sobrando aqui, ó, os 10, certo? Continua sobrando 10. Tem mais algum número para ser dividido? Tem. Tem o próximo zerinho aqui, ó. Aí agora, o que aconteceu? Virou 100, tá? Nossa, ficou torto aqui, né? Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Então, o que aconteceu aqui, ó? Quando eu multipliquei o 0 lá, aí continuou sobrando 10, porque eu não dei pra ninguém, né? Porque não dava pra dar pelo menos 1 pra cada um. Então, eu esperei aí, não dei nada, e esperei até que aumentasse esse valor pra poder pelo menos dar 1 pra cada um. Aí, baixando o próximo 0 lá, ó, ele virou 100. Agora sim. Agora eu tenho uma quantidade aí suficiente pra dar pelo menos 1 pra cada um, né? Então, vamos ver quantos aí eu vou poder dar pra cada um. Então, eu tenho aqui 100 dividido por 24. Então, quantas vezes o 24 cabe dentro do 100, né? Vamos procurar aí até achar. Mais 24, 12, vai 1, 5, 6, 7. Mais 24, vai dar 6, 7, 7, 8, 9, 96. Deixa eu arrumar isso aqui. 96. Tá perto, hein? Se eu colocar mais 24, o que que vai acontecer, ó? Vai passar, né? 10, 11, 12. Passou. Então, quem é que eu pego? Eu pego o anterior aqui, ó, que dá 96, ó. Quantas vezes os 24 cabe dentro do 100 até chegar aqui, ó, 96, ó. Uma vez, duas vezes, 3, 4. Então, ele cabe 4 vezes, tá? 4 vezes 24 dá 96. 0 dá para tirar 6? Não. 0, o vizinho dá para emprestar? Não. Então, ele vai pegar emprestado com outro vizinho, né? Aqui, ó. O 0 emprestou, ficou com 0. Emprestou 1 para cá. Esse 0 virou 10. Agora, ele pode emprestar para esse outro aqui, ó. E ficou com 9. Agora, esse último 0 virou 10. 6 para chegar no 10, 4. 9 menos 9, 0. 0 menos 0, 0. Tá? Aí, se eu quiser continuar a conta, né, lá na resposta do professor ele continua, então o que a gente faz para continuar? A gente tem que colocar aqui, como não tem mais nenhum número para baixar, e a gente quer continuar a conta, o que a gente faz? A gente coloca uma vírgula e acrescenta um zerinho aqui, ó. Né? Só que quando a gente coloca a vírgula, o que quer dizer isso? Que eu não vou dar mais alguma coisa inteira para as pessoas, eu vou dar uns pedacinhos, né, do que eu tenho. A pessoa vai receber menos que um inteiro. Tá? Que são chamados números decimais aí no caso, né? Deixa eu só afastar esse 104 para cá, que tá muito grudadinho na soma aqui, peraí. Então, 104, vírgula, né? Vamos lá, então. Aí ficou 24. Quantas vezes o 24 cabe dentro do 40? Então, a gente tem a resposta já aqui, ó. Em algum lugar. Aqui, ó. Tá vendo? Passou aqui, ó. Aqui tem o 48, que é o mais próximo, mas passou, né? Então, o que a gente faz, então? Se passou dos 40, a gente pega esse aqui, ó, o anterior, que é uma vez, ó, tá? Então, vai dar 1. 1 vezes 24 é 24. 0 não dá para tirar, empresta do vizinho. O 4 emprestou, ficou com 3. 4 para 10, 6. 3 menos 2, 1. Dá para continuar? Lá no livro o professor continua. Então, ele coloca mais um zerinho aqui, ó, e continua essa conta aí. Né? Então, quantas vezes 24 cabe dentro do 160? Vamos ver? Só somar mais 24 aqui para ver o que acontece, né? Ó, 4, 4, 1. Mais 24. O que, que vai acontecer aqui? Vai dar 8, 168. Passou, né? Então, o que a gente pega? A gente pega esse aqui, ó. A gente pega o 144, tá? Quantas vezes, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 6 vezes 24 dá 144.
que é que vai acontecer aqui? Resta, 5, sobra 6, sobra 1 e aqui 0, né? E aí, se eu for continuar, o que que vai acontecer? Ó, vai dar 160 de novo aqui, ó. Aí vai continuar uma dízima de periódica de 6, 6, 6, vai dar 6 infinitamente aí. Então, né? O livro também pede para aqui, né, na segunda casa depois da vírgula, mas o professor falou que não tem necessidade de ir até a segunda casa também, né? E quando der vírgula, a gente também pode arredondar, mas eu vou colocar o valor que deu aqui mesmo, tá? 104,16. O quê? Tá dizendo o que lá na atividade? A quantidade em microgotas por minuto será de... Então, resposta. Será de quanto? De 104,16. O quê? O quê? Microgotas, né? Tá falando de microgotas. Tá falando de microgotas. Então, é M... Então, é 104,16 microgotas por minuto. Agora vamos passar, deixa eu só pausar aqui para passar para as próximas atividades. Então, continuando, né? Vamos lá para 3.51 e 3.61, que é as que eu achei assim que precisa de um pouco aí de mais atenção. Então, vamos lá. A 3.51 diz o seguinte, deixa eu só pegar aqui. Infundir 500 ml, infundir 500 ml de soro glicosado a 0,5%. Essa informação a gente não precisa dar muita importância. A gente precisa prestar mais atenção aqui na quantidade em ml e no tempo, tá? Então, é 500 ml em 25 minutos. Por 25 minutos. Opa. Por 25 minutos. Meu alarme tocou ali. 25 minutos. Tá? Qual será a velocidade do gotejamento? Então, tá falando macrogotas, né? Ó, infundir 500 ml de soro em 25 minutos em equipo macrogotas. Ele tá falando do equipo macro. Tá falando do equipo macro aqui, ó, que é a parte de cima, né? Mas o tempo é dado em minutos. Então, eu vou olhar onde? Eu vou olhar no macro e vou olhar nos minutos, tá? Então, quem é o meu macro em minutos? É esse aqui, ó. É o V.20, V vezes 20 dividido por T. Então, é o V vezes 20 dividido por T. Tá? Então, essa vai ser a nossa fórmula, né? E, então, vamos lá. O V é o 500 ml. 500 ml. Multiplicado por quanto? Multiplicado por 20. Que é da fórmula, tá? Dividido por quanto? Dividido por 25. Dividido por 25. 25 minutos. Tá? E como é que fica isso aqui, então? Aqui, nessa situação aqui, quando chega nessa parte, muitas pessoas têm dificuldade porque não lembram de algumas regrinhas da matemática, né? Quem não lembra de nenhuma regra de matemática, o que é que pode fazer? Para se achar que é mais fácil. Tem pessoas que acham que é mais fácil fazer assim. Multiplica o de cima e depois o resultado que tem, divide pelo de baixo. Tá? Agora, quem conhece as regrinhas e lembra, tá bem fresquinho na cabeça, pode simplificar, usar o método da simplificação de fração. Porque o que a gente tem aqui é uma fração, tá? Então, tem algumas regrinhas matemáticas, chamadas simplificação de fração, que facilita aí na hora de calcular, porque aí você diminui o tamanho do número para ficar mais fácil para você fazer o cálculo. Então, assim, eu vou fazer duas formas. Eu vou fazer da forma mais simples, né? Que a maioria prefere, muitas pessoas preferem fazer assim, porque não lembra das regrinhas, né? Então, eu poderia fazer assim, então, ó. Multiplicar aí o 500 vezes o 20, né, ó. Fazer aqui rapidinho, 500 vezes o 20. Quando a gente tem multiplicação de número com zero,
Eu costumo fazer assim, eu prefiro usar essa regrinha de colocar o zero para fora, de não multiplicar o zero, porque vai dar zero. Então, o que que eu faço? Eu coloco ele para fora da conta e já coloco ele aqui, ó, no resultado, ó. Já vem para o resultado, tá? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Então, nós temos esse resultado aqui, ó, de 10.000. E esse 10.000 vai ser dividido por quanto? Vai ser dividido por 25. Dividido por 25, tá? O que que vai acontecer aqui agora? Aquela divisãozinha, né? Quantas vezes o 25 cabe dentro do 1? Nenhuma. E se eu juntar aqui com o vizinho, ficou 10, também não cabe. E se eu juntar com o próximo vizinho, virou 100, agora sim. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 100? Vamos ver. 25 mais 25 vai dar aqui, ó. Opa. Foi 1, né? 50. Mais 25. Quase esqueci de levar um lá, hein? 75 mais 25. 10 vai 1, 10. Chegou no 100, né? Não chegou no 100? Então, quantas vezes o 25 cabe dentro do 100? Uma vez, duas, três, quatro. Então, ele cabe 4 vezes, tá? Cabe 4 vezes, que vai dar o 100, né? Ó. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Tem mais algum número para ser dividido? Tem. Tem um zerinho aqui, ó. Esse próximo zero aqui. Então, ele vem para cá. E quantas vezes o 25 cabe dentro do zero? Não cabe dentro do zero, né? Não dá pra gente colocar um número grande dentro do número pequeno, né? Mas eu tenho que dividir esse zero para 25 pessoas. Mas o que eu vou dividir se eu não tenho nada? Então, né, não vou dar nada, né, ó. Não vou dar nada, porque eu não tenho nada para dar, é zero que eu vou dar, tá? E aí, tem mais algum número para ser dividido? Tem. Não, aí o correto seria isso, tá? Ó, multiplicar o zero por 25, que vai dar zero aqui, ó. Aí vai sobrar zero, né? Aí tem mais algum número para ser dividido? Tem. Tem o próximo zero lá, que é a mesma coisa que vai acontecer com o anterior. Não tenho nada para dar. O que eu vou dar? Zero. Não tenho nada para dar, né? Não tem como dividir zero para dar. Vai dar o quê? Não tenho nada, alguma coisa para dar, né? Então é o zero mesmo. 0 vezes 25 vai ser 0, 0. Então continua aí sobrando zero, tá bom? Então a resposta é 400. 400. Tá? Seria assim. Tá bom? Agora, uma outra maneira de você fazer essa multiplicação com números que tem zero no final, mentalmente, seria assim, ó. Você pega o número aqui, ó, 500 vezes 20, né? Eu não preciso montar essa conta aqui, é só fazer o seguinte, olha só. Quantos zeros tem no 500? Quantos zeros tem no 500? Tem 2 zeros, né, ó. Eu copio ele para cá, 1, 2, tá? Quantos zeros tem o 20? Tem 1. Copio para cá esse 1 do 20. Então, assim, esse zero é do 20, esses 2 zeros é do 500. E quanto dá 2 vezes 5? Vai dar 10, né? Ó. Pronto, cheguei no 10.000, tá? Essa é uma outra forma de você fazer aí, de cabeça, sem ter que montar a conta de multiplicar. Quando você tem números assim com zeros atrás, fica fácil assim também, tá? O que mais que eu posso falar aqui? Então, a outra maneira de fazer seria essa aqui, ó. Você pega os 500, você escolhe um número de cima, assim, ó. Vamos lá, vamos voltar aqui, peraí. Você escolhe um desses dois números de cima para dividir pelo de baixo. Aí você analisa qual desses dois números de cima dá para dividir pelo de baixo. Se forem os dois, você pode escolher qualquer um dos dois para facilitar, né? Mas no caso aqui, é só o 500 que dá para dividir aqui, ó, pelo 25, sem sobrar resto, tá? Então, você dividindo aqui, ó, 500 por 25, o que é que vai acontecer? Vamos lá ver, né? Eu tenho aqui, quantas vezes o 25 cabe dentro do 5? Nenhuma. Então, junto com o vizinho aqui, ó. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 50? 2 vezes, né? 2 vezes 25 dá 50, né? 0 menos 0, 0. 5 menos 5, 0. Tem mais algum número para ser dividido? Tem o 0. Baixou o 0. Aí, quanto que eu vou dar para cada um, né? Se eu não tenho nada, né? Quantas vezes o 25 cabe dentro do 0? 0, tá? Acabou aqui a minha conta. Então, deu 20 aí. Aí ficou assim. Nesse caso aqui, se eu pegasse esse cálculo, isso aqui viraria um 20. Isso aqui, ó, iria virar 20, ia ficar assim, ó.
essa divisão vai virar 20 multiplicado por 20, tá? Que vai chegar lá nos 400, tá? Que vai chegar nos 400. Deixa eu só tirar isso aqui, mas que vai dar aqui os 400, tá bom? Então seria aqui, ó, isso aqui vai virar 20, que multiplicado por esse outro 20 aqui, ó, e multiplicado por esse 20 vai dar então aí os 400, tá bom? E a resposta 3.51, qual será a velocidade do gotejamento? Então, será de resposta será de quanto? 400 o quê? Tá falando de macro, né? Tá falando de macro e nós pegamos lá essa fórmula aqui, né? Tá falando de minutos, ó. Tá falando macros, minutos, então nós chegamos nessa fórmula aqui. Que são o quê? É gotas, GTS. Então, 400 GTS por minuto. Vamos passar então para o 3.61. 3.61, deixa eu... Dá para fazer? Eu acho que dá para fazer, vamos ver. Vamos ver se tem espaço para fazer. 3.61, né? Deixa eu mudar aqui. 3.61 fala o quê? O 3.61, ele fala assim. Deseja-se infundir 1.500 ml. Deixa eu só pegar aqui a informação. 1.500 ml por quanto? Por quanto tempo? 1.500 ml de soro a 0,9%, né? Em 50 minutos. 50 minutos. 50 minutos. O que mais que ele fala? Em equipo microgotas. Ele tá falando de micro, ó. Micro. Prestar atenção nesse detalhezinho aqui. Tá falando de microgotas, tá? Tá falando de microgotas. Qual será a velocidade do gotejamento? Então, se ele fala, ele é dado em minutos, ó. É dado em 50, peraí, peguei certo. 1.500 por 50, isso. E tá falando de microgotas, isso mesmo. Então, olha só, o tempo tá dado em minutos, então eu vou olhar na coluna dos minutos. Ele tá falando em micro, eu vou olhar na coluna dos minutos e vou olhar no micro. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui, ó. V vezes 60 sobre T, tá? Então, é o V vezes 60, dá pra ver aí, sobre T. Então, o que vai acontecer agora? Microgotas em minutos, então é V 60 sobre T. O nosso V é o 1.500, o valor do V é 1.500 ml. Vezes quem? Vezes os 60 da fórmula, né? Tem que multiplicar pelo 60, ó, da fórmula, tá? Tudo isso vai ser dividido por quanto? Pelo tempo de 50 minutos. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui agora? Então, lembrando que é a mesma coisa que eu falei aqui de cima, para resolver a conta, essa conta que a gente pode fazer, utilizar das regras, né, de matemática, que é a simplificação de fração, para diminuir o tamanho dos números, né? Ou fazer o quê? Multiplicar primeiro em cima e dividir pelo de baixo. Então, a gente pode fazer assim, ó, multiplicar aí os 1.500 vezes 60, né? Então, ó, 1.500. Para quem prefere fazer assim, eu vou fazer assim, tá? 1.500 vezes 60. Então, toda vez que tem um número embaixo multiplicando aqui que tem zero, toda vez que a quantidade de zeros que tiver, eu sempre coloco para fora para ficar mais fácil a conta, tá? Então, esse zero eu já coloco na resposta aqui, ó. Já coloco na resposta. Ou se tivesse mais números aqui além de zero, eu colocaria esse zero lá na resposta final já, tá?
que eu não vou multiplicar esse zero, só vou multiplicar o 6 aqui, ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9, tá? Então, nós chegamos aí, ó, em 90 mil. 90 mil dividido, então, a resposta dessa multiplicação aqui, ó, a resposta dessa multiplicação vai dar, então, aí, ó, os 90 mil, tá? E agora ficou 90 mil dividido por 50. Vamos dividir, então, aqui, ó, por 50. O que que vai acontecer? Vamos lá. Quantas vezes o 50 cabe dentro do 9? Nenhuma, né? Mas e se eu juntar aqui, ó, o 9 com o 0, virou 90, né? Virou 90. Agora sim. Agora eu posso colocar 50 dentro de 90. Quantas vezes? Então, vamos lá ver, ó. 50 mais 50 vai dar 100, né? Passou. Então, eu vou pegar quem? Eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. O primeiro, que é 1. Então, uma vez só. 1 vezes 50 dá 50. 0 menos 0, 0. 9 menos 5 sobra 4, né? Tem mais algum número para ser dividido? Tem. O próximo zero aqui, ó. Virou quanto aqui agora? Virou, então, aqui, ó, 400, né? Quantas vezes o 50 cabe dentro do 400? Vamos ver. Mais 50. Mais 50. Tá dando para ver lá, né? Tá. 10 vai 1, dá 200, mais 50. Vou passar para cá, ó. Então, tenho 250 mais 50. Aí aqui dá 3. Opa, tá perto, hein? Mais 50. Mais 50. Chegamos no 400, né? Então, quantas vezes o 50 cabe dentro do 400? Ó, uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cabe 8 vezes. Então, cabe 8 vezes, tá? 8 vezes 50 dá 400. 0, 0, 0. Tem mais algum número para ser dividido? Tem, ó. Tem esse 0 aqui. Então, a mesma coisa que aconteceu anteriormente. Não tenho nada, vou dar o quê? Nada. Aí, desço o próximo. Mesma coisa. Então, não tem mais nenhum número para ser baixado. 1.800. Então, a nossa resposta é 1.800, tá? E qual seria a outra forma de a gente resolver isso aí para ser mais rápido, ó? Quem lembra aí da simplificação de fração, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir aqui, ó. A gente pode, por exemplo, ó, tem várias maneiras. Eu posso cortar esse 0 com esse 0. Aí esse vai virar 6 e esse vai virar 5. Vamos fazer assim, ó. Cortando esse 0 aqui, esse 0 com esse 0, esquece esses dois zeros. Aí o 6, esse aqui virou, o 60 virou 6 e o 50 virou 5. Aí o que acontece? Eu posso facilitar mais ainda, não posso? Posso. Se eu pegar o 1.500 e dividir por 5, né? Quanto é que dá 1.500? Esses 1.500 dividido por 5. Ó. Quanto dá esse 1.500 aqui, ó? Dividido por 5. Olha só. 15 dividido por 5 vai dar 3. E esses zeros aqui, ó, eu só copio, lembra? Vai dar 300. 300 vezes 6 vai dar aí os 1.800, tá? Ou então, o que pode se fazer? Pode-se pegar o 1.500 dividir por 50 e depois multiplicar aí por 60 também, tá? Seria uma outra forma de fazer também, tá bom? Deixa eu só pausar, deixa eu sair daqui da frente para pegar bem o que foi feito aí. E agora eu vou pausar para passar para o último, que é o 3.62. Eu quase ia me esquecendo, né? A resposta do 361, peraí. Então, a resposta do 361 é: qual será a velocidade do gotejamento? Então, será a resposta, né? Esqueci de colocar a resposta. Será de 1.800. 1.800 o quê? Tá falando lá de microgotas, né? Então, microgotas MGTS
por minuto. Tá? Essa é a resposta que eu esqueci de colocar. Então, vamos lá para o próximo. Agora vamos para o 3.62, né? O que que ele fala? O 3.62 fala o seguinte. Estou bem na frente, né? O 3.62 fala o seguinte. Deseja-se infundir 800, deve ser 800 ml, não aparece aqui, mas deve ser 800 ml de soro fisiológico, 0,9% em 40 minutos. Então, 800, deve ser 800 ml, não aparece lá, mas deve ser isso, né? Por 800 ml por 40 minutos. 40 minutos. Ai, deixa eu fazer assim, 40 minutos. 40 minutos. Em equipo microgotas. Então, ele fala que é em microgotas, tá? Tem que tomar cuidado com isso aí. E a pergunta é, qual será a velocidade do gotejamento? Então, será D, resposta será D, é o que a gente quer achar, né? Então, vamos lá. O tempo está sendo dado em minutos, então a gente vai olhar na coluna dos minutos. Tá falando de microgotas, então é o V60 aqui, ó, V60T. V60T. O nosso V é 800 ml, vezes o 60, dividido pelo tempo que é 40 minutos. Então, vamos lá. Como eu já falei, tem várias maneiras de fazer isso aí, né? Você pode multiplicar tudo em cima primeiro para depois dividir, que eu acho que fica mais fácil aí para a maioria, né? Então, vamos fazer assim. 800, ó, aí, um macetezinho, né? Quando tem muitos zeros assim, ó, só você copiar os zeros, ó, copia 1, 2, 3, ó, vai copiar 1, 2, vou colocar mais para cá, pera. Então, você vai copiar aqui, ó, o 1, 2, 3 zeros, né, ó. O zero do 60 e os dois zeros do 800. Quanto que é 6 vezes 8? 6 vezes 8 dá 48, né? Então, aí, ó, nós já achamos o primeiro valor aqui. Então, tudo isso dividido por 40, tá? Tudo isso dividido por 40. Aí, também, quando chega nesse resultado aí, quando chega nessa aparência aqui, a gente também pode simplificar, né? O de baixo pelo de cima, mas eu não vou fazer a simplificação não, porque a maioria não lembra as regrinhas. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer aí a divisão, tá? Então, quanto é que dá isso aqui? Peraí. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Seis vezes 8 dá 48. E copia os 3 zeros, ó, o zero daqui, esses dois zeros, 1, 2 e o zero do 60. Pronto. Chegamos aí nesse resultado de cima, que vai ser dividido pelo de baixo, né? Então, vamos lá. 48 mil dividido por 40. O que é que vai acontecer aqui? Vamos lá. Quantas vezes o 40 cabe dentro do 48? Vamos colocar para cá, né? Vou colocar mais para cá, que tem espaço aqui. Vamos lá. 48 mil dividido por 40. Quantas vezes o 40 cabe dentro do 4? Nenhuma, né? Então, vou juntar aqui, ó. 4 com 8 virou 48. Quantas vezes o 40 cabe dentro do 48? Vamos ver aqui, ó. É uma vez só, né? Porque se eu colocar mais um, vai passar. Então, vai dar aqui 40. Vai dar a resposta 1. 1 vezes 40, 40. Vai sobrar 8. Tem mais algum número para ser dividido? Tem. Vou baixar o próximo, que é o 0 aqui, deu 80. A resposta já está aqui, ó. Né? Quantas vezes para dar 80? 2 vezes. Tem mais algum número para ser dividido? Tem, o próximo 0. Baixou aqui, aquilo que foi falado anteriormente, né?
Zero, eu não tenho nada. Como é que eu vou dar alguma coisa para alguém? Então eu vou dar zero, né? Vou dar zero, não vou dar, não tenho nada para dar, então é zero, né? Por baixo o próximo também vai continuar na mesma, então continua dando zero e não tem mais nenhum zero para baixar. E a resposta é 1.200, tá? Nossa resposta aqui, 1.200. 1.200 o quê? Então, 1.200 será, né? Resposta. Resposta. Será de... Que a pergunta é... Qual será a velocidade do cotejamento? Então, a velocidade do cotejamento será de 1.200, o quê? Microgotas, MGTS por minuto. Tá bom? Assim, outras formas de fazer isso aqui, ó. Vamos lá. A gente pode também fazer o seguinte, ó. Pegar, escolher um desses dois aqui de cima e dividir pelo de baixo. No caso, seria esse aqui, ó. Seria 800 dividido por 40, né? Que vai dar quanto? 800 dividido por 40, aqui vai dar 20, né? Ó. Vamos fazer aqui do ladinho, peraí. Vamos fazer aqui, ó. 800 dividido por 40. Eu vou aproveitar a nossa... Cadê aqui? Já temos aqui a nossa colinha aqui do lado, ó. Vamos lá. 40 dá para colocar dentro do 8, não. Mas se eu juntar aqui o 8 com 0, vai dar 80, né? Quantas vezes eu preciso de 40 para dar 80? Eu preciso de 2 vezes, né? Que vai dar 80. Tem mais algum número para ser dividido? Tem esse 0 aqui, ó. Baixou, zerou aqui. Pronto. Então, essa resposta vai dar 20 aqui, ó. Vai dar 20. Aí, o 20 vezes quem? Vezes esse 60 aqui, ó. Vai dar quanto? Vai dar aí os... Olha lá, 20 vezes 60, vamos fazer aqui, ó. Vezes 60, olha lá, ó. Baixa o 0 aqui, ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2 dá 12, olha lá, ó. 1.200. Tá bom? Opa, aqui, ó. Ele vai vir pra cá, ó. Ele já vem direto pra cá, ó. Tá? Já vem direto pra lá, pros 1.200. Tá bom? Tem outras maneiras de fazer, né? Mas dá pra cancelar aqui, ó. Dá pra fazer o seguinte aqui, ó. Dá pra cortar esse 0, aqui vira 4, aqui vira 6, né? Aí depois você multiplica e divide também. Então tem várias maneiras de fazer isso aí, tá? Várias maneiras para facilitar, mas para quem não lembra das regras matemáticas, aí faz do modo mais fácil, mais simples que for melhor para cada um. E vai chegar no mesmo resultado, tá bom? E é essa a minha contribuição aí pro grupo. Se vocês estiverem interessados da gente fazer juntos, né? Aquele grupo para fazer as atividades juntos, eu acho que seria bem legal e bom para poder memorizar aí o modo de fazer essas atividades, tá bom? Beijos e até o próximo, até as próximas atividades.